Olá, crianças, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto, a arte de contar e pintar. Então, estamos na terceira parte do nosso projeto, é quarta-feira, dia 26 de agosto. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos pensar um pouco nas histórias, na arte de contar e pintar. Como nós estamos trabalhando algumas histórias sobre o lobo mau, eu separei uma história para você, para ensinar você a como escrever uma história, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos a história do Chapeuzinho Vermelho e do lobo. Então, nós temos 4 cenas. Na primeira cena, o Chapeuzinho está caminhando pela floresta com uma cestinha de frutas para a avó. Essa floresta, ela tem árvores, ela tem caracol, ela tem flores, certo? Logo em seguida, Chapeuzinho encontrou um balanço e resolveu brincar um pouco. Foi aí que ela encontrou o lobo mau. O lobo, disfarçado de gente, puxou conversa com o Chapeuzinho Vermelho. E perguntou, provavelmente, para ela onde é que você vai, o que você está fazendo aqui. E Chapeuzinho, então, falou, estou indo na casa da vovó, porque lá na casa da vovó tem bastante coisa gostosa para comer, ela faz bolo, ela faz docinho. E o lobo resolveu, então, ir correndo para a casa da vovó. Veja que ele chegou antes da casa, ó. A vovó está aqui na casa, o Chapeuzinho ainda está chegando na casa, e o lobo já está aqui, ó. Certo? Eu não sei o que aconteceu, mas algo deve ter acontecido lá na casa da vovó, que chegou um caçador, ó, e botou o lobo para correr. Então, essa é a história. O que eu gostaria que você fizesse? Que você descrevesse, escrevendo, cada cena dessa. Então, você vai pegar uma cena e, por exemplo, a primeira cena aqui, né? Que é o primeiro quadrinho. Você vai descrever quem está na cena. Você pode também descrever a floresta e o que o Chapeuzinho está fazendo. Então, eu fiz algumas perguntinhas aqui para ajudar você a ir escrevendo uma história, tá? Depois disso, então, primeiro eu estou explicando, né? Então, você vai fazer essa história, você vai contar essa história, você vai produzir um texto. Vai ser o nosso primeiro texto que você vai produzir. Você vai produzir esse texto, certo? E depois você vai botar no Padlet o texto completo, para que eu possa corrigir e mostrar as histórias que vocês inventaram. Então, na primeira cena, você já vai botar, né? Quem está na cena. Essa é a história do Chapeuzinho, que foi visitar sua avó, e na floresta, aí você vai descrever a floresta. Na floresta tinha algumas árvores bem grandes, tinha animais, pequenos animais, e Chapeuzinho estava muito contente, caminhando. Foi quando ela encontrou um balanço numa árvore e resolveu brincar. Então, eu quero que você descreva, no meio do caminho, a menina resolveu fazer algo. O que ela resolveu fazer? Então, ela resolveu brincar de balanço. E ela, então, foi quando ela encontrou alguém. Quem foi que ela encontrou? Era o lobo. Como é que ele era? Então, você vai escrevendo como é que ele era. O que será que eles conversaram? Você vai inventar o que eles conversaram. Lembra? Quando o lobo faz uma pergunta, vai um ponto de interrogação. Certo? Então, vocês não esqueçam disso. Então, aqui eu coloco alguns caminhos para você poder escrever. A ideia é que você pegue a primeira parte do vídeo, dá uma pausa e escreve o texto. Depois, vai para a segunda cena, dá uma pausa no vídeo e continue escrevendo o texto. Depois, o que ele fez? Será o que o lobo fez? Porque aqui não sabe. Então, cada criança vai inventar algo que o lobo fez.
certo? E aí você vai descrever, dá um pause no vídeo e continua escrevendo. Na verdade, se você juntar o que você escreveu da primeira cena, da segunda cena e dessa, já vai dar um texto. E no final, o que aconteceu? Por que o lobo está correndo? Quem apareceu? Então, você também vai falar sobre essas perguntas aí no texto. Então, o texto vai ter um começo, que é lá, ó, que esse é o começo, e vai ter um fim, que é esse daqui, tá bom? Então, essa é uma tarefa que você vai ter que fazer. A nossa aula hoje é bem curta, mas é para que você possa construir o seu texto. Então, tem que fazer o texto. Depois do texto, dá para a mãe dar uma olhadinha. E depois você vai colocar lá no Padlet. Logo em seguida, como eu vou ensinar agora multiplicação, continha de multiplicação, eu quero que você preste bem atenção nisso, tá? Então, aqui nós temos a dezena e a unidade. Então, 23 vezes o 3. Então, eu quero que você faça, primeiro, multiplique as unidades. 3 vezes o 3. Então, é 3 mais 3 mais 3. 3 vezes o 3. Se você precisar, faça do lado as bolinhas, que são 3 agrupamentos com 3. E aí você vai botar o resultado embaixo. E depois você vai fazer o outro lado, que é 3 vezes o 2. Então, 3 vezes o 2, é 2 mais 2 mais 2. Então, faça 3 bolinhas com 2 elementos dentro e vai somando. Então, deu 69. Então, a partir dessa minha explicação, você vai fazer no caderno todas essas continhas aqui, tá bom? Depois de fazer as continhas, você vai fazer também no caderno a tabuada de 4. Novamente. Tem que fazer novamente, tá bom? Então, após isso, eu quero que você treine as horas. Tudo com hora pela metade. Então, por exemplo, 5 horas e 30 minutos. 10 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. 8 horas e 30 minutos. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Aqui também tem 9 horas e 30 minutos. 11 horas e 30 minutos. Então, assim, ó, na próxima aula, nós vamos continuar estudando alguns artistas, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Temos muito trabalho para fazer. Temos o texto do chapeuzinho, que você vai fazer no caderno, as continhas de multiplicar que você vai fazer no caderno, a tabuada e as horas. Então, é tarefa para fazer a tarde toda, hein? Quero muito capricho nessas tarefas. Nós não vamos usar a apostila hoje. A partir da manhã, a gente continua trabalhando a apostila de arte, tá bom? Então, um beijo grande e até amanhã.